Muito boa tarde para você, a paz do Senhor Jesus Cristo. Ouve a paz aqui? Eita, aí sim, recebo. Bom, segunda e última parte do livro de Jó, um dos livros mais queridos aí pelos cristãos. Versículos parados para todo lado, e a gente posta status de versículo de Jó, a gente tatua a frase de Jó no corpo, é aquela coisa, né? Jó realmente é inspiração demais pra gente, o que aconteceu com ele. Você sabia que o que aconteceu com o Jó? O Jó é o livro mais antigo da Bíblia, você acredita? Assim, tudo foi escrito por Moisés, esses livros, né? Êxodo, Gênesis, né? Gênesis fala de Adão e Eva, ok? Só que dá-se a entender que o que aconteceu em Jó, o livro de Jó, os manuscritos de Jó, alguns colocam como Moisés, o autor, né? Eu sou um dos que acredita que talvez seja assim Moisés. Outros falam de Salomão. Agora outros falam que o autor não é nenhum desses dois e não tem como saber. É um autor indefinido. Mas os registros do livro de Jó uns registros muito antigos e se datam de antes até do livro de Gênesis, né? Se datam de livros assim bem antigos mesmo. E aí ele tem aí esse título de o livro mais antigo da Bíblia, né? Não é o que aconteceu antes, mas é o escrito antes. Acho que entendeu. Amém? Então vamos continuar aqui. A gente parou no dia de ontem, capítulo 24, agora capítulo 25, né? Bildade, que é um dos amigos de Jó, destaca o poder e majestade de Deus. Ele expressa o contraste entre Deus e a humanidade em termos, né, pessimistas, comparando uma pessoa a um verme. Olha só que forte. E Jó declara que Deus é todo poderoso e pode fazer o que quiser. E aí Bildade diz que ninguém pode se considerar justo diante de Deus. E Jó diz que do poder ilimitado, soberania e proteção de Deus. Ele também reconhece que os ímpios reconhecerão o julgamento de Deus e perderão tudo. E diz que tentou viver uma vida justa. Né? Não que Jó se considere isento do erro, mas pensa que seu sofrimento é injusto. Isso se vê lá no versículo 4 do capítulo 27. Jó diz que o homem não consegue encontrar sabedoria porque ela vem do Senhor e é resultado do temor do Senhor e o desejo de evitar o mal, versículo 28. Olha só que incrível. A sua sabedoria ela vem do Espírito Santo, sabia? É por isso que tanta gente prepara, estuda para pregar, para falar uma mensagem, para fazer algo e chega na hora, aquilo ali não tem nada a ver e Deus fala, olha, não é isso não, quero que você fale outra coisa. E aí a pessoa não preparou nada, mas aí ela gospe uma unção ali, ela fala e aquilo ali é como se ela tivesse até estudado. Por quê? Porque é o próprio Espírito, né? Tá falando, né? E Jó reflete os dias de alegria e como ele ajudava a população, como ele era, né, respeitado. E após seus problemas, ele não é respeitado e se sente traído. Jó experimentou uma forte solidão, a gente começa a ver isso aí. Ele faz uma profunda avaliação do seu modo de vida, avalia desde seus pensamentos mais ocultos, intenções, né, até suas ações, é o que ele faz, né, ações visíveis. Ele diz, se fui conduzido pela mulher do vizinho, que minha mulher se torne escrava. Se fui violento com o homem, que os meus braços sejam quebrados. Jamais confiei em riquezas, jamais me alegrei com os sofrimentos dos meus inimigos. Né? E aí o jovem Eliú faz o seu discurso e se enfurece, porque os outros amigos só o refutaram. E Eliú afirma que a idade não garante sabedoria e entendimento. E isso é prerrogativa de Deus. Até aí, ok, Eliú tá certo. Mas você vê que os amigos de Jó são todos assim, teólogos, entendedores da palavra, mas conhecedores superficiais de quem é Deus. Né? E você vê que não são conhecedores de intimidade. Tanto é que julgam Jó, porque Jó tá ali sofrendo e tal, mas eles não sabem o que Jó tá sofrendo e julgam, você tá sofrendo porque você pecou e tal, mas não tentam ajudar o cara, né? É mais um julgamento, né? E o jovem repreende Jó dizendo que só Deus é puro e perfeito, diz que Deus se comunica de diversas formas, mas nós nem sempre percebemos a comunicação de Deus. Até aí tudo bem, né? E Eliú continua repreendendo Jó, declara que é errado pensar que Deus faça algo errado
e que Jó está se comportando como um homem mau. Até aí tudo bem, mas eu acho que Jó também não estava se comportando de maneira mal, né? Ele o orienta que devemos viver corretamente em resposta à justiça de Deus e não como obter alguma recompensa. E Jó diz para ele que ele não tem conhecimento do seu sofrimento. Ou seja, tudo que ele está dizendo ali é super plausível, ok, mas ele não está tendo a noção do que o outro ali está sofrendo, né? É como se ele quisesse levar a palavra, o alimento espiritual, mas não leva o alimento físico, não tenta ajudar ali aquele sofrimento, né? É uma coisa de um cara entrar na igreja com fome, você querer pregar a palavra dele falando que os famintos serão saciados por... Cara, o cara tá com fome, ele precisa de comida física, entendeu? Depois você fala a palavra de Deus pra ele, né? E ele orienta que devemos viver corretamente em resposta à justiça de Deus, isso aí eu já li, né? Ele declara que Deus é poderoso, está além do nosso entendimento, mas nem por isso ele despreza a humanidade. Dá os iníquos a oportunidade de se arrependerem, mas os que não correspondem à sua disciplina perecerão. E que Jó deve tomar cuidado para não se afastar de Deus e estar no caminho do mal, né? E para ele não questionar o dedo de Deus. Ele diz que o poder de Deus está além do nosso entendimento e que pode ser visto através da natureza. Olha que interessante, isso é verdade. No final ele diz, ao Todo-Poderoso não o podemos alcançar, ele é grande em poder, transcendência. Só Deus tem acesso a esse mundo espiritual, não ser alcançado. Isso é verdade. A gente consegue ver só o que está aqui, né? A gente não consegue ver a face de Deus, entrar no mundo espiritual, né? Isso aí é algo do próprio Deus. E aqui termina a fala de Eliú. Agora começa Deus falar com Jó. Presta atenção, capítulo 38, estamos terminando o estudo. Deus começa a falar e a responder a Jó. Olha só, quando os amigos, supostos amigos de Jó, estavam falando com ele, estavam meio que acusando, dizendo palavras corretas, estavam falando personalidade de Deus, características de Deus, que Deus faz isso, faz aquilo. Ok, com alguns erros ali, mas ainda ok. Mas não estavam cuidando de Jó, igual eu falei aqui. E Jó nervoso com aquela situação, vendo que os amigos dele estavam acusando ele e tal. Só que em nenhum momento Jó também tentou fazer nada por esses seus amigos que estavam ali só zombando com a som dele. Agora que entra no processo. Deus começa a falar com Jó, Jó se arrepende de não ter feito nada por esses seus amigos e começa a orar por eles. Aí que vem a minha dica. Antes de você fazer qualquer coisa, ore. Mesmo se você estiver sofrendo, ore. Mesmo se alguém estiver zombando de vocês, ore por esses zombadores, tá ok? Então, Jó começa a orar por esses seus amigos e é aí que ele é curado também, porque junto com todo o sofrimento, Jó também estava sentindo-se profundamente solidão, né? E a gente sabe que quando a gente está com Deus, isso não existe. Então, ele estava sentindo essa solidão porque ele estava sendo zombado ali. Coisa que não ia acontecer se ele tivesse orado para seus amigos. Se ele tivesse orado para seus amigos, ele ia estar orando, ele ia estar com Deus, ele não ia estar sozinho e ele ia estar perdoando aqueles amigos dele. Mesmo que os amigos continuavam a zombar, ele ia estar orando por esses amigos. E isso é uma forma de você se curar. E você perdoa aquilo ali quando você ora para a pessoa. Então Jó ia estar muito mais curado. E é o que acontece, ele faz isso. Quando Deus começa a falar com ele. Deus faz uma série de perguntas sobre a criação e sustentação do universo e declara que seu poder e entendimento estão muito além do nosso entendimento. Deus falando isso para Jó. E Jó então pergunta coisas sobre o mundo natural e Deus humilha Jó, mostrando o quão pouco ele sabe. Não é que Deus está querendo humilhar, não. É porque Deus começa a responder para ele. E ele abre os olhos, ele vê o quão nada ele sabe, né? É isso que o texto quer dizer. Se Jó sabe tão pouco, que direito tem de questionar a soberania de Deus? Deus não quer humilhar Jó, só quer mostrar que não deve se preocupar com aquilo que ele não entende. Sabe, você não deve ficar se perguntando, por que os ET? Ah, mas e dinossauro? Cara, o que está na Bíblia é para você entender, o que está na Bíblia é porque Deus mandou para nós entender. Isso aqui é o que nós precisamos. Falou? Então, por que que... E não sei o que. Cara, esses mistérios que não te levam a lugar nenhum, não tem necessidade de você entender isso. Tem todo o mistério de Deus para você entender sobrenatural, você vai querer entender, sei lá, porque algumas aranhas têm 8 patas, outros têm, sei lá, cara.
Então vamos focar nas coisas de Deus. Jó ele é repreendido por acusar Deus de transgressão. E aí Deus começa a falar para ele sobre o monstro Behemoth, né? Behemoth é um dos animais, dos bichos falados em Jó, né? Que eram supostamente animais extintos, animais gigantes, porque igual eu falei, Jó é um livro muito antigo. Jó reconhece que o melhor é ficar calado. E Deus mostra a maravilha de outra criação dele, outro animal, Leviatã. Leviatã é um peixe que vivia no fundo do mar, né? Um peixe imenso, né? Uns comparam o Leviatã com baleia, mas não é baleia porque na Bíblia fala baleia, lá em Daniel, então não é baleia. É um monstro ainda maior, né? Uns ainda tentam desenhar como se fosse um dragão, algo assim, né? Mas dá a entender mais ou menos que é um monstro marinho, né, muito grande. O capítulo 41 também fala um pouquinho desse Leviatã. E tudo isso é um modo de dizer que Deus está no controle de tudo, né? Desde as coisas mais simples até as mais inimagináveis, como esse Leviatã aí, esse monstro Behemoth que eu te falei. E Jó então reconhece que errou ao julgar e criticar Deus e ele se arrepende disso. Deus então repreende, ele faz Bildade e Zofar, porque não falaram corretamente sobre ele, ou seja, os amigos, né? E Jó orou por esses amigos, igual eu te falei aqui, e Deus curou e restaurou Jó e o abençoou com o dobro de tudo que ele tinha antes. Depois que ele orou pelos amigos, cara, ele foi curado. Só isso. Entendeu? Era o que ele precisava. Ele já estava passando em todo o processo e faltava mais uma coisinha. Ele orar para aqueles ali que estavam enchendo o saco dele. E ele fez isso e ele foi curado. Né? Finalizamos o capítulo de Jó, assim termina o capítulo 42. Então finalizamos o livro. Deus ele é justo e justiça. Soberano, soberania, criador e protetor. Onisciente, onipotente, onipresente. Um Deus desse a gente não tem nada a temer, amém? Cara, esse Deus é o Deus que está na sua frente, guerreando as suas batalhas junto com vocês. Chame Ele para guerrear as suas batalhas junto com você, né? Na sua frente você vai ter aquele que sabe de todas as coisas, que está em todos os lugares, né? E que tem o poder para fazer tudo. Ele é onisciente, onipotente e onipresente, né? Eu destaco aqui um versículo, versículo 5 do capítulo 42, o último capítulo, né? Diz assim, ó: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Cara, Deus tinha se manifestado a Jó, e Jó ele sabia da existência de Deus, ele era um cara íntegro, um cara bondoso, ajudava todo mundo, amigo da sociedade, né? Se candidatasse a prefeito ia ganhar lá, tal, tinha filhas, tinha dinheiro, riqueza, gado, tinha a presença de Deus, só que de ouvir falar. Ou seja, o que ele conseguiu depois foi inimaginável. E às vezes você está nesse processo e Deus quer fazer algo novo da sua vida para te mostrar ainda mais a glória dele e você ser uma pessoa totalmente transformada depois. A vida de Jó mudou depois disso aqui. Agora, eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Ou seja, é como se ele contemplasse o próprio Deus a face. A intimidade foi para um nível assim, ó, pá, espantoso. E é isso que Deus quer fazer com cada um, né? Essa é a mensagem central do livro de Jó. Amém? Deus te abençoe poderosamente. Espero ter sido o mais claro possível nesse resumo aí. Deus te abençoe. A gente vai começar o livro de Salmos, bem divididinho, de 20 em 20 salmos por estudo. E você vem comigo. Deus te abençoe.